Olá novamente, tudo bem? E aí, estão entendendo a nossa web aula? As propostas que nós estamos fazendo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E vamos falar um pouquinho hoje, né, nessa web aula aqui, sobre a questão da cultura. Bem, se nós falamos da mulher, do judeu, do herege, vocês leram um pouquinho sobre o Ginsburg, vimos sobre a diversidade cultural, mas agora, e essa cultura? Como era pensada nesse período? Como essa cultura vai levar a ideia de sagrado e de profano? Então, quais são os elementos que vão gerar a ideia de cultura superior, cultura inferior, a cultura popular, vista de uma forma negativa, a cultura erudita, vista como ápice de todo o conhecimento? Até hoje, se nós pensarmos bem, fala-se de cultura erudita, as pessoas pensam em uma festa muito chata, ouvindo Tchaikovsky, tomando champanhe, comendo caviar, e tudo bem. E pensa em cultura popular, pensa numa laje, comendo um churrasquinho, ouvindo pagode. Parece que há uma separação. Rico fica num status diferenciado e o pobre num outro status. Como se houvesse uma separação. Se a cultura está ligada à sua condição social. Mas será que é isso? Então, porque a pessoa é pobre, não pode ouvir música clássica, e nem o cara que é rico pode ouvir pagode? Não, não é bem assim. Isso, durante muito tempo, foi assim. As pessoas acreditavam que, se eu nasci num berço de ouro, se eu nasci na burguesia, os meus padrões culturais serão diferentes daquela pessoa que nasceu num círculo inferior. O que eu vou ouvir, vestir, comer, pensar, ler, será direcionado ao meu status social. Isso vai gerar, então, duas culturas. Uma exemplar, uma padronizada, que é a cultura erudita, e uma outra cultura que é aquela ruim, aquela mescla, aquele rascunho da cultura erudita, a cultura dita popular. Mas será que é simplesmente assim? Será que é tão fácil você resumir uma série de questões em apenas 2 termos? Vamos para o nosso slide para a gente ver um pouquinho sobre isso? Olha só, pessoal, quando nós falamos de cultura, seja erudita, seja popular, nós nunca devemos utilizar a palavra no singular. Não existe cultura, mas culturas. Afinal de contas, a diversidade cultural nos leva a essa pluralidade. Olha só, quando nós descobrimos que há outros povos além da Europa, além da África, descobre-se, por exemplo, o americano. Mas esse americano, será que o indígena americano, ele é igual em toda a América? Será que o indígena brasileiro, por exemplo, um caigangue, um craô, um tupi, um xetá, ele vai ser igual a um índio inca, um maia e asteca, que construíram pirâmides, tiveram matemática avançadíssima, tinham um calendário perfeito, tinham aquedutos, estradas, cobrança de impostos, exércitos gigantescos. Enquanto que o índio brasileiro, por exemplo, morava em suas ocas, viviam de casca e de pesca. Tinha uma cultura muito ligada à sobrevivência. Bem, é claro, qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento vai perceber que são diferentes. Eles são indígenas? São, mas eles têm culturas diferenciadas, portanto, culturas no plural. Seria mais ou menos que dizer que um português é igual a um alemão. São todos europeus. Portanto, se eu não cometo esse tipo de erro relacionando a questão da Europa, por que eu cometo em relação à América? Ou em relação à África, que eu acho que todo africano é igual? Então, justamente porque não entendia a cultura como um gênero múltiplo. Separava-se a cultura erudita. Se você pensar em relação ao mundo, a cultura erudita estava na Europa. E a cultura popular estão nos países pobres. Até hoje, quando fala-se de moda, por exemplo, qual é a palavra que vem na cabeça de vocês? França. Fala-se de alimento, a cozinha, né? A culinária, a francesa, tida como uma culinária nobre. As músicas ligadas às músicas eruditas, as músicas clássicas, são todas alemãs, europeias. E quando fala de popular, nós já imaginamos o quê? Pagodão, imaginamos sertanejo,
axé, parece que são coisas separadas. E, na verdade, o que os nossos pensamentos, os nossos historiadores e o nosso curso tenta demonstrar é que, na verdade, existe uma circularidade cultural. Ou seja, não é o seu conhecimento que vai determinar qual cultura que você pertence. A cultura popular e erudita, elas estão se mesclando. Não existe mais, porque eu sou rico, eu partilho de uma cultura e eu sou pobre, eu tenho outra. Não, as culturas estão se mesclando. As culturas estão andando entre elas. Então é muito comum hoje uma pessoa bem de vida desce nos morros cariocas para dançar funk. Ou pessoa simples que pode gostar de músicas clássicas. Não é a minha condição social que determina a minha cultura. Ela condiciona. Então é interessante perceber que essa ideia de circularidade cultural vai nos ajudar a entender um pouquinho do Menóquio, que nós falamos lá no comecinho da web aula. O Menóquio era uma pessoa simples, mas ele partilhava da cultura letrada. Sabia ler e escrever. Isso, para a época, é uma coisa muito rara. Isso vai explicar, então, essa circularidade cultural. Vamos para o nosso próximo slide aqui? Olha só, como podemos entender, então, as implicações dessa cultura para a nossa web aula, para o nosso curso de extensão? Bem, a sociedade europeia e a modernidade. Na Europa que centrava-se nesses pensamentos, nessa ideia de modernidade, ligado principalmente às trocas culturais entre Europa e Ásia, Europa e África, Europa e América. Isso ajudou a multiplicar as ideias de cultura. E também na questão religiosa, que isso aqui, a ideia de catolicismo versus protestantismo, também alterou a própria concepção de mundo daquela época. Porque imagina só, enquanto que para o católico ganhar dinheiro, por exemplo, era um grande pecado, o protestantismo fazia o contrário. Não, se você ganha dinheiro, você é abençoado por Deus. Isso vai alterar não só a questão religiosa, vai alterar a economia dos países, a política dos países e a própria concepção de mundo de toda a Europa. Então, essas mudanças, elas ajudaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna e representou um grande avanço em todos os sentidos. Porque agora o homem não podia falar mais homem no singular, e sim homem no plural. Ok? Um abraço e até a próxima.